vamos falar do pós-vida, que eu acho que é também... Depois tem o ponto que eu acho que foi muito próximo às coisas que vocês falaram, que é em relação ao Apocalipse, algumas coisas, mas no pós-vida, como cada um de vocês vê o conceito de céu, inferno, umbral e purgatório. A gente sempre se confunde aqui nos termos, e acho que os termos eles são usados de maneiras diferentes em religiões diferentes, se não me engano. Sim. Então aí cada um dá a sua linha de pensamento. Até eu tenho uma dúvida já nessa questão aí, mas manda bala aí. Umbral primeiro? Pode ser. Bom, umbral, na verdade, as visões que eu tive e as passagens que eu tive por lá, eu até comparei, né, com a Cracolândia aqui de São Paulo. Porque eu vi muitos drogados, prostituição, vi muitas pessoas me ajuda? Alcoolizadas, muitas pessoas alcoolizadas, e aquele lugar muito escuro, muito encardido, com muitas pessoas assim, fumando, se drogando, e era uma coisa muito escura, muito sombria mesmo, né? Então, eu tive, né, a visão que eu tive e a visita que eu tive do umbral é dessa energia. Tive uma visão do céu, né, que seria a salvação comigo mesma. Porque teve uma fase da minha vida que eu queria ir embora daqui. Não por, assim, decepções de vida física, nada. De conviver, lidar com as pessoas, para mim estava sendo muito difícil. Eu estava entrando numa dificuldade muito grande. A pessoa ruindade, decepção, traição. E eu tive uma vontade imensa de ir embora. E nesse dia, eu questionei durante um mês inteiro para Deus, para que Ele me levasse. Aí eu disse, o Júnior já está grande, já está com 16 anos. Bom, passar fome eles não vão, já está tudo em ordem, eu já fiz tudo certinho. Eu acho que está na hora de eu ir embora. Eu não quero mais ficar aqui. E fui questionando durante um mês isso. Aí teve um dia, numa madrugada, também sempre ocorre nas madrugadas. Filha, você quer mesmo ir embora? Então tá. Então eu vou te levar. Onde eu disse pra vocês, a morte, não sei se você já teve essa sensação dela. Ela é muito sutil. Ela é muito acalentadora. E aí veio aquele colo, aquela pluma, aquela coisa gostosa. Eu só lembro que eu fui me entregando. Quando eu me deparei, eu não estava mais no meu quarto. Eu estava num lugar muito lindo, muito gostoso, onde eu convivi, tive o reencontro dos meus ancestrais. Meu avô paterno, principalmente, eu tive essa energia de ter ele ao meu lado ali. Convivi com todos esses ancestrais que eu tive. É uma coisa muito gostosa. Um lugar que não é sofredor. Um lugar muito acolhedor. O oposto do umbral, que é o lugar também que eu já estive. Mas o lado direito, que chamamos de céu, é um lugar muito aconchegante. Como se tivesse uma vida normal. Ali eu vi todo mundo trabalhando, cada um tem uma atividade. Aí, quando eu resolvi ficar, eu falei, vô, eu quero ficar. Aí veio um senhor alto e disse, não, você volta. Você tem muito para cumprir. Aí onde eu brinco com os meninos que o meu desencarne é aos 100 anos. Foi o que ele disse, meu desencarne vai ser aos 100 anos. Volta, que tem até os seus 100 anos para você lutar e fazer ao contrário. Aí, quando eu acordei, é como se eu tivesse tido um pesadelo. Então, eu tive esses dois desdobramentos. Né? Agora, eu já não sei a sua visão. Sim, não difere muito da posição cristã. Não, em linhas gerais, não. Eu entendo, assim, à luz do cristianismo, eu interpreto que nós viemos do céu. Né? Então, a gente tem uma raiz, né, celestial, temos um DNA de Deus. Quando Deus faz Adão e Eva, eles estavam no paraíso. E no paraíso haviam duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Lá em Apocalipse vai contar pra gente que a árvore da vida está na Jerusalém celestial, ou seja, está numa dimensão espiritual, não numa dimensão natural. Então, quando o homem falhou, pecou, assim como os anjos falharam, pecaram, se afastaram da presença de Deus e vieram para a terra. Né? Aqui nós temos um período, uma oportunidade de lapidação, de aprimoramento, de fortalecimento espiritual, de crescer, né? De crescer como pessoas, de fazer o bem e tudo mais. E eu creio que quando chega no final da nossa jornada, né, você tem um destino que é pautado pelas suas escolhas também, né? A Bíblia coloca uma parábola de rico e Lázaro. Então tinha um cara muito rico, né? Ele morreu, né? E o Lázaro era um pobre, um mendigo, né? Então o mendigo vai para o céu, o rico vai para o inferno. Não quer dizer que você sendo rico você vai para o inferno, né? Porque o problema não é o dinheiro, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então é o apego. Né? É o apego ao dinheiro, essa é a questão. Então, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Então, imediatamente, né? Então, ele tem descreve, né, o inferno como uma coisa ruim, desconfortável, né, que trazia sede para ele, que era quente, né? Sempre essa ideia,
né, de uma coisa ruim, desconfortável, e o céu é uma coisa boa, né? E eles ficam se questionando por que foram para lá. Então, assim que você morre, né, morreu, tem o juízo, né, e você vai para o céu ou para o inferno de acordo com as suas escolhas aqui na vida. Se é uma pessoa ruim, má, cruel, evidentemente você colhe uma consequência. Deus é justo, você vai, a fatura chega, a fatura vai chegar. Né? Eu só não tenho a interpretação de um sofrimento eterno, porque aí eu estou tirando o amor de Deus. Né? Jesus ele pregou os espíritos em prisão, né? Então, quer dizer, ele desceu no Hades, desceu na dimensão do inferno, né? E pregou os espíritos em prisão. E a Bíblia retrata quem eram esses espíritos. Eram aqueles da época de Noé, né? Que se rebelaram contra Noé, que não aceitaram a pregação dele, então sofreram uma consequência, né? Das suas escolhas, da sua rebeldia, e ficaram no inferno, mas não eterno. Jesus foi lá, o que o libertador vai fazer na prisão? Libertou eles, né? Então não é uma coisa eterna, mas ela é proporcional, né, às suas escolhas que você faz aqui na vida. Certo. Né? Tem uma questão... Quer falar? Não, é sobre isso ainda? É sobre então, isso. Tá A Vandinha fez aqui uma análise que a gente faz quando ela vem, sobre... Que nem... puta, eu tô ruim de palavra, que ia falar que nem fizeram com você aqui, mas é que a gente fez com a foto do Hitler. Do Hitler? Mas é que são várias personalidades. Já teve também entendeu? Juju Todinho também, entendeu? Então é bem Não, esse plural o negócio. pluralidade, Não né? é um tipo de pessoa, entendeu? É uma galera que ela fez. Sim. E a Vandinha, ela me surpreendeu muito nessa que ela fez, porque ela já tinha me falado dessa parada do umbral e, vamos dizer assim, do céu. E nessa, quando ela leu o Hitler, ela falou de um terceiro lugar ali, né? Que é um lugar, vamos dizer assim, pior do que o umbral, que é, assim... É que eu não quero usar essa palavra porque não é essa nomenclatura certa. Você não usou nomenclatura nenhuma. Mas como se tivesse uma terceira dimensão que Hitler ali nem tá sendo punido, né? Ele parecia que tava mais reinando do que... ou parte da cúpula, do que... Então, eu não sei se você sabia desse lugar antes, ou você só viu quando... Tanto que nesse dia eu fui embora muito mal. Com ânsia, tontura. Eu falei, nossa, hoje os meninos me cacetaram. Porque eu saí com muita ânsia, mal-estar. E na hora que eu fui buscando na vidência, trouxe, lógico, vamos dizer, umbral, na minha linguagem, né? Umbral, mas ele tá embaixo do umbral. Sim. Ele vem num lugar bem abaixo mesmo. E a missão dele seria resgatar aquelas pessoas. Então, conforme eu fui entrando na vidência, fui buscando as informações. Interessante, porque os judeus acreditam que existe 7 céus, né, 7 esferas de céu, né, tanto é que Paulo esteve no terceiro céu, que seria a posição geográfica do paraíso, mas existe também 7 camadas para baixo, para o inferno, né? Então, quer dizer... Isso, a camada que eu vi, eu cheguei aqui, para mim é umbral, aí quando eles começaram a pedir para mim analisar, eu vi umbral, só que aí foi descendo. Aí onde eu fui... Então, eu desci um pouquinho para pegar a informação dele. Então, para buscar a informação dele, eu tive que descer mais um pouquinho. Os judeus acreditam nisso, a camada de 7 infernos. Que vai depender, porque seria muito simplista, né? O cara que fez um assalto, né? Matou uma pessoa, que é errado também, mas o Hitler matou milhares, né? Uma crueldade enorme. Né? Então, é proporcional. Então, os judeus acreditam nessa esfera de camadas. Eu também creio nisso. Agora, jogando uma viagem em relação a isso, né? Que eu achei que quando você descreveu essa dimensão, para mim fez muito mais sentido. Porque às vezes a gente aprende no cristianismo e aí, eu não sei se é uma coisa... Porque os 7 infernos também vem do inferno de Dante, que era uma ficção até, né? Tem a questão de... E aí as pessoas pegaram isso como alegoria também, às vezes falam sobre isso. E hoje em dia a gente tem essa imagem do inferno e as pessoas vão ser punidas lá no inferno, no fogo do inferno. E aí eu fico pensando, né? Porque Hitler, ele fez tudo de mal, mas ele fez a missão dele como uma pessoa ruim. Então, se esse cara... Assim, não faz sentido ele ser punido. Ele devia ser recebido com um carro de festa, de bombeiro, uma parada, entendeu? Porque ele foi muito mal. Porque ele foi muito mal. Bombeiro? Bombeiro no inferno, vai apagar o fogo? Então, os bombeiros em Fahrenheit 451 botavam fogo, entendeu? E Hitler, ele fez o papel dele, tipo a Bélgica, quando chega na semifinal. Você quase conseguiu dominar o mundo, mas você matou uma galera... Eu digo assim, o diabo devia estar muito orgulhoso, então não faz sentido o diabo punir Hitler, entende?
Mas aí quem pune não é o diabo, é Deus. É Deus mesmo que pune. É Deus que pune, né? Quando a gente fala inferno, o diabo não está no inferno, ele está numa outra dimensão, ele está atuando no nosso meio, né? O inferno é um local de condenação, né? Então o diabo ainda não foi condenado, não está lá ainda. Aí no caso... Tá num outro conforto, né? Exatamente. Então, Hitler, ele foi assim, uma pessoa que teve muitas decepções na vida, né? Ele queria seguir uma carreira no exército, né? Acharam que ele era uma pessoa medíocre, não tinha capacidade de comando. Então, ele foi muito zoado no exército. Então, ele não teve, assim, embora ele ganhou a Cruz de Ferro, né? E chegou a cabo, ele não teve uma projeção como ele queria. Depois, ele queria ser artista, queria ser pintor. Ele foi negado 2 vezes na Academia de Belas Artes. Aí ele entra para o partido. Quer dizer, tem um lance na história de Hitler que é muito interessante. Quando eles tentam fazer um golpe de Estado e ele é preso, né? Não dá certo, tal, né? O partido nazi, né, do nazismo acaba sendo sufocado e ele acaba sendo preso. Ele devia ser condenado assim por uma prisão muito longa, né? Só que ele mesmo se defende no tribunal. Ele não precisou de advogado, nada. Ele mesmo faz o discurso de defesa própria. Ele é enaltecido, ovacionado, as pessoas aplaudem ele no tribunal, né? E uma pena que era para ser enorme ficou super reduzida e liberaram ele acho que 9 meses. Né? E aí ele aproveitou todo o momento da época também, né? A Alemanha estava no momento bom, aí ninguém ligava porque ele falava, a Bolsa de Nova York quebra, né? E aí ele propõe, né, romper o Tratado de Versalhes, né, para resgatar aquilo que a Alemanha tinha como soberania, e o povo adorou ele, né? Então ele aproveitou a ocasião também, mas foi um cara extremamente cruel, né? Extremamente cruel. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas tem uma história que ele saiu da Primeira Guerra ainda trabalhando para o governo, e aí ele foi investigar o partido nazista, não era nem nazista, né? Não chamava partido nazista. Ele foi investigar para tomar notas e passar informação, e aí chegou lá e ele começou a discursar. E aí, de repente, ele era o líder dos caras. De repente, ele era o líder dos caras. Ele tinha uma oratória fantástica, né? E ele tinha muito envolvimento com o ocultismo também, né? Além dele acreditar que ele era ascendente dos Aldebaranos, né, de Aldebaran, né, que era um cara que achava descendente de ET, né? Ele também tinha um estreitamento com o ocultismo, né? Muito próximo. Peraí, que você me perdeu aqui. O Aldebaran é um cara que tinha... Não, Aldebaran é uma constelação. Então tá. ele acreditava que esses alienígenas, extraterrestres, ele tinha uma descendência deles. Era a raça pura, entendi. que veio para a Terra, uma raça pura. Ele tinha toda essa ascendência dessa raça pura. Então ele queria selecionar. Essa foi a ideia maluca dele, né? Os arianos. Para do arianismo ali. Que exatamente. Matar todas as outras raças. Né? Eliminar e Eu ter não a sabia soberania. disso.